pessoal, aqui é a Suelen Fernandes do Estante da Su e no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de dezembro. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é vídeos onde eu falo sobre as minhas leituras no mês de dezembro. No mês de dezembro eu li 5 livros, foi 4 livros físicos e um e-book. Eu vou falar um pouquinho que eu achei de cada livro pra vocês. O primeiro livro que eu vou apresentar pra vocês é Beco da Ilusão, da escritora Melery Cálgara, da editora Mundo Uno. E aqui a gente vai conhecer a história da Idish, eu acho que assim se fala, gente. O nome é nome judeu e aqui a gente vai conhecer uma menina que ela acaba se mudando com a família para a Alemanha. Lá o pai dela vai assumir uma gráfica que era do irmão do pai que faleceu. E eles acham que a vida deles está tudo normal, que eles vão conseguir sobreviver e crescer na vida. O pai vai para a Alemanha achando que vai dar uma vida melhor para os filhos. Mas a história se passa na época do nazismo. Então a gente vai conhecer o que a Idish passou. Na realidade ela tem vários nomes nessa história, da Lina, Berta, Núria, Sara. Então a gente conhece aqui todo o sofrimento que ela teve e até ela conseguir se safar e se livrar desse tormento que foi o nazismo, os campos de concentração. É uma história que mexeu muito comigo, é uma história bem profunda e que mostra realmente a realidade dos judeus, o que eles sofreram. Eu chorei nesse livro, gente, porque a história é muito impactante. Eu fiz uma resenha escrita lá no blog, eu vou deixar o link aqui no box de informações para se vocês quiserem mais informações sobre esse livro. Mas o que eu quero falar pra vocês é que eu super recomendo essa história porque é maravilhosa. Outro livro que eu li, que foi o meu último livro que eu li no mês de dezembro, é Lady Whitstable Contra-Ataca. Gente, não sei se assim pronuncia o nome dela. Mas aqui é um livro de contos, são 4 contos, onde a escritora Julia Quinn com mais 3 autoras escrevem histórias. E o que eu achei mais interessante sobre esse livro é que as 4 histórias se entrelaçam. E são histórias assim independentes, mas você consegue ter a visão do que aconteceu na primeira história pelo olho de uma amiga que acaba passando no meio da história. Então assim, é muito interessante só vocês lendo pra ver como foi magnífica e muito inteligente a sacada dessas escritoras para escrever esse livro. E eu gostei muito e quando eu terminei eu me vi assim querendo saber mais, porque é muito boa, gente, muito bom mesmo. Eu adoro romance de época e esse daqui superou totalmente as minhas expectativas. Então eu fiz também a resenha lá no blog e eu vou deixar também o link aqui para vocês saberem maiores informações sobre ele. Mais um livro que eu li foi da editora Arqueiro, Romance Entre Rendas, da escritora Loretta Chase. Esse aqui é o 4º livro da série As Modistas e aqui a gente vai conhecer a história da Lady Clara. Ela é uma mulher muito bonita e que chama muita atenção na sociedade, só que ela se sente muito vazia e muito fútil, porque ela quer fazer outras coisas, ela quer ter liberdade de andar por onde ela quiser, de contratar um advogado, que na época que se passa a história ela nem isso pode fazer, e ela quer ajudar as pessoas com situações precárias e tudo mais, e é através desse querer ajudar que ela acaba se metendo numa mega confusão e ela acaba dando de cara com o Oliver. Oliver é um menino que ela conheceu quando ela era bem criança, mas depois eles nunca mais se viram e eles acabam se esbarrando. E ele é um advogado muito inteligente, ele não é um cavalheiro porque o pai dele é um dos filhos caçulas de um conde. Então ele acaba não tendo, assim, títulos. Então ele é uma pessoa normal. Só que a Lady Clara, ela é da alta sociedade, então assim, não pode ter um relacionamento com uma pessoa que não tem um título. E é aí a sacada desse livro, porque aqui ele se baseia entre classes desiguais. Então assim, a Clara é de uma classe alta e o Oliver é da classe média, vamos botar assim.
Então é uma história muito legal. A Clara e o Oliver são personagens maravilhosos, muito interessantes, cativantes, e eu amei ler esse livro, gente. Se tornou o favorito dos 4 livros que saíram dessa série. Outro livro que eu li no mês de dezembro é Um Beijo à Meia-Noite, da escritora Heloísa James, publicado pela editora Arqueiro. E aqui nós vamos conhecer a história da Kate. Kate tem 23 anos e mora com a madrasta. Ela perdeu o pai aos 7 anos e a partir daí a vida dela ficou totalmente diferente porque a madrasta transformou ela como se fosse em uma empregada. Esse livro aqui é baseado no conto da Cinderela, então aqui vai ter muitas semelhanças com o conto. E a Kate, ela é obrigada pela madrasta dela a ir no lugar da irmã, se passando pela irmã, para conhecer o tio do noivo da irmã. Então lá ela chega lá e o tio desse noivo da irmã dela é um príncipe. Então ela conhece o Gabriel. E a princípio ela se mostra bem arredia. Ela mostra que não gosta da atitude do Gabriel, eles começam a conversar sinceramente, até que o Gabriel descobre que ela não é a verdadeira noiva do sobrinho. E isso pra ele se torna maravilhoso, porque ele estava começando a se apaixonar por ela, ter um interesse por ela, e ele ficou meio frustrado porque era a noiva do sobrinho, mas já que não era, então ele podia investir. Só que tinha um porém. Gabriel estava prometido se casar com uma outra princesa e ele precisava fazer isso para poder manter o reino dele lá, o castelo dele, senão as pessoas que estavam lá acabariam passando algum tipo de necessidade porque a renda dele já estava ficando defasada. Gente, o livro é muito bom. A Kate e o Gabriel são personagens bem parecidos, eles prezam muito a família, eles prezam muito os criados, as pessoas que estão em volta deles. Então, por isso eles acabam entrando em situações que não precisavam estar, mas para ajudar as pessoas eles acabam entrando nessas situações. Então a Heloísa trouxe uma história maravilhosa e que eu amei, e eu tô bem ansiosa para o próximo livro dessa série, que são livros todos baseados em contos de fadas, e eu tô bem ansiosa porque eu tô amando a escrita da Heloísa James. E o último livro que eu li, né, gente, não tô seguindo na ordem do que eu li primeiro, segundo, terceiro, eu estou só mostrando os livros. Então o último livro que eu vou apresentar pra vocês, que foi lido no mês de dezembro, é Segredos de um Coração Indomável, da escritora Flávia Cunha. Eu vou deixar a capa aqui porque foi um e-book que eu li. E a gente vai conhecer a história do James. O James, ele é um homem que está preparado para se vingar do assassino dos pais dele. Os pais foram assassinados quando ele ainda era adolescente. E ele cresceu, conseguiu se estabelecer na vida, virou um empresário de vários hotéis. E agora ele está voltando para a cidade natal da sua mãe para poder comprar as terras do seu avô. Porque o avô, o pai da mãe do James, ele expulsou a mãe do James da fazenda que ele tinha depois que ele descobriu que ela estava grávida. Ela passou por muitas dificuldades até conseguir se estabelecer na vida, mas quando conseguiu, ela acabou sendo assassinada junto com o pai do James. Então ele volta para a cidade natal dele e lá ele compra as terras do avô, mas só que ele conhece a advogada do avô, que é a Ivy. Mas a princípio, no primeiro encontro, eles não sabem quem é quem e acabam nascendo aquela atração entre os dois. Mas por causa desse problema, da vingança dele e da raiva que ele tem pelo Beal, que é o avô, acaba isso meio que atrapalhando o relacionamento dos dois. A história é bem rápida e bem simples, a escritora é bem objetiva na história dela. Eu gostei muito disso porque ela não enrolou, não fez muita enrolação, ela foi direto ao ponto, mostrou que os personagens são inteligentes e são maduros para separar algumas situações. Eles não se entregavam a dramalhões e tudo mais. Eles ficavam magoados, tinham assim desentendimentos, mas nada que fosse assim muito extravagante. Então eu amei a história, eu amei conhecer a escrita da Flávia e eu super recomendo esse livro pra vocês. Então é isso, pessoal, essas foram as leituras do mês de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like aqui pra ajudar aí o canal a crescer. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Tu me segue nas redes sociais? Pô, acho que não, hein? Se você não segue, chega lá e procura Estante da Su no Facebook, Instagram e Twitter pra você ficar sabendo de tudo que acontece no mundo literário muito mais rápido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o